Namastê. A gente vai dar seguimento aqui ao nosso podcast Yoga Além dos Asanas. O Felipe separou aqui umas perguntas para a gente conversar e aprofundar um pouquinho essa visão de que o yoga não são só as posturas, né? O yoga é um estilo de vida, é uma filosofia de vida que a gente deve praticar, onde as posturas são muito importantes, e a gente vai falar de posturas aqui também, mas que a gente precisa ver, como o professor colocava, holisticamente, o ser humano como um todo. Todas as ferramentas, todas as possibilidades do universo do yoga. Eu posso dizer para vocês, é um universo muito grande que pode, realmente tem a força de transformar a nossa vida numa vida mais feliz, com mais saúde, mais simples, com mais propósito. Então o Felipe vai conversar um pouquinho aí com a gente também. Espero que vocês curtam aí esse podcast, vai ser bem legal. A gente vai falar sobre a Hatha Yoga, né, Thiago? De uma forma mais geral, né? A qual fique alguns pontos que da procura da Hatha Yoga nesse cenário estressante, né, hoje moderno. Então, a primeira pergunta, né, Thiago, é o seguinte: né? Quem procura mais a yoga, né, na academia? Quem são os praticantes de Hatha Yoga? Os principais praticantes, né? Então, isso é uma coisa legal da gente conversar um pouco, assim. Primeiro explicar para vocês que Hatha Yoga, né? Hatha é sol e lua. Então é uma linha tradicional do yoga que trabalha o equilíbrio das nossas energias, né? A gente acredita que, por exemplo, a gente tem, né, o claro e o escuro, masculino e feminino, força e suavidade, e a gente precisa de um equilíbrio. Então essa é a visão mais filosófica assim do Hatha Yoga. E quando a gente fala Hatha Yoga, é quase aqui no Brasil como se a gente falasse yoga, porque assim, o yoga que é conhecido no Brasil de uma forma geral, pela maioria, é o Hatha Yoga, tá? Na Índia a gente vai ter, né, várias linhas tradicionais que não são Hatha, mas aqui a maioria do yoga que a gente vê é Hatha Yoga. E o Hatha Yoga tem como base alguns princípios, né, algumas ferramentas básicas. Então, por exemplo, asanas, que são posturas, né, pranayamas, exercícios através da respiração para energia, relaxamento, meditação, cuidado com a alimentação, purificações, isso tudo está no universo do Hatha Yoga. Mas como o Felipe perguntou, quem procura o yoga ou o Hatha Yoga? Gente, 90% das pessoas que aparecem, elas vêm com alguma questão, com algum problema. Seja ele de ordem física, às vezes estou com um problema na coluna, às vezes eu estou me sentindo muito preso, às vezes eu não consigo respirar. Seja de ordem emocional, pessoas, né, com ansiedade, síndrome do pânico, seja de ordem de energia, eu tenho me sentido muito fraco, muito cansado, de várias ordens possíveis, né? Procuram geralmente por uma dor. A verdade é essa: 90% da pessoa que procura uma academia de yoga, um instituto de yoga, procura porque está sentindo algum desconforto. Hoje em dia, dentro dessa maioria, a maioria são pessoas estressadas, que lidam com ansiedade, com fadiga, falta de energia. Esse é o público maior que procura o Hatha Yoga hoje. E que pode ser muito ajudado, né? O yoga ajuda muito nessa questão de controlar a ansiedade, melhorar o nível de energia do corpo, de controlar o estresse. Isso tudo, o yoga tem um papel fundamental para ajudar essas pessoas. E a gente vê isso acontecendo diariamente no Instituto e nos nossos cursos. Falado muito sobre isso, né? Sobre a produtividade, né? O que é curioso é essa coisa antagônica, né? Vou fazer yoga para ter mais produtividade, né? Acontece, mas teoricamente como é uma atividade mais relaxante, né? Como é que é isso? Isso é uma coisa engraçada, você falou. Eu vou fazer para ter mais foco. E aí acaba que você ganha uma potência para trabalhar mais, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque realmente hoje em dia, e o professor alertava isso, né? Com esses cursos, Poder da Mente, a mente milionária, ganha não sei quantos milhões. O yoga, a meditação, ele ajuda nisso também, né? Da gente ser mais produtivo, da gente ser mais eficaz, da gente mentalizar.
Mas a gente tem que... Desculpa te interromper. Pode falar. Muitos desses recursos são da yoga, né? Muitos desses treinamentos, desses filmes que tiveram moda aí, como O Segredo, não sei se vocês viram, né? Tudo isso vem dessa cultura da meditação, do yoga. Agora, a gente tem que ter esse cuidado, porque eu quero produzir mais para ganhar mais. Só que se eu produzir mais num tempo menor, o que acontece muitas vezes é que eu vou trabalhar mais ainda, ou a empresa vai me cobrar mais ainda, e aí vai virar um ciclo sem fim, né? O que a gente deveria era produzir melhor, ser mais eficiente, para poder ter mais tempo com a nossa família, para poder ter mais tempo para cuidar da nossa saúde, para poder ter mais tempo de curtir a nossa casa, de viajar, de, né, aproveitar a vida. Porque senão a gente fica cada vez mais produtivo e trabalhando 24 horas por dia. Vai virar um robô, né? Muita gente está virando um robô. Então, cuidado, gente. A gente quer ser mais produtivo, a gente quer ser mais eficiente, mas para que sobre tempo para viver. As pessoas hoje só pensam em produzir, só pensam em ter, nunca pensam em ser, nunca pensam em viver. Então, o yoga ensina muito sobre você ser, sobre você viver, aproveitar sua vida, curtir sua família, viajar, trabalhar, mas ter tempo para viver, porque senão a gente vai passar a vida inteira trabalhando, daqui a pouco se aposenta, morre e não viveu, só trabalhou. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Tem essa história de ter, né, de trabalhar muito, né? Isso é importante na hora certa, né? Até porque as pessoas precisam se sustentar e viver, né? Mas o yoga, ele é um caminho para uma abertura para a espiritualidade, né? Sem dúvida. E um espírito bem cuidado acaba também produzindo mais e com mais qualidade, né? Então, o que você entende dessa relação do homem mesmo buscar, através da yoga, né, buscar a espiritualidade, buscar a presença de Deus no seu coração, né? Eu sei que fica um contraste muito grande, né, da gente sair de uma conversa de produtividade, foco, uma coisa mais material mesmo, né? Ir para esse outro lado que talvez seja o principal caminho do yoga, né? O homem buscar a presença de Deus no seu coração, né? Isso, não, sem dúvida. Cada vez mais está afastado, né? Porque essa conversa consigo mesmo, né? Que a yoga faz, fecha os olhos, né, cara? Fechar os olhos, talvez seja o maior contato, né? Se diminui esse sentido que é a visão, né? O desejo que a visão promove dentro de você, e de alguma coisa se interioriza e busca a reflexão sobre o divino, né? Uhum. Como é que é isso, Thiago, no Hatha Yoga? Não, sem dúvida, assim, eu falo aqui, gente, com vocês, muito da minha experiência com o professor, né? E a linha que eu sei, a tradição que eu sei, então, sem querer criticar ou questionar outras pessoas. Mas eu fico, às vezes acho estranho as pessoas que praticam yoga, que ensinam yoga, que são formadores de opinião, querer separar totalmente o yoga da espiritualidade ou de Deus, né? Não é o meu caminho. Por exemplo, o professor, já falei aqui, os livros dele, Yoga Caminho para Deus, Deus Investe em Você, Dê uma Chance a Deus, Viver em Deus, são títulos de livros que mostram que para o professor e para a tradição que a gente segue, que é uma coisa, né, da tradição da Índia mesmo, é um caminho espiritual. Ah, Thiago, mas então o yoga é religião, o yoga fala de Deus. Não, yoga não é religião formal. O yoga não é mais uma religião, mas é uma religião no sentido de religare. É o que o Felipe estava comentando muito bem. De uma religiosidade, de uma espiritualidade interior. Você se autodescobrir divino, você se autodescobrir feliz, pleno. Isso é uma coisa que da tradição do yoga é muito importante. O yoga afirma que nós somos já essa felicidade, essa paz, esse amor que a gente tanto busca do lado de fora. Então, por isso a gente fala tanto em para, respira,
medita, relaxa, porque quando a gente relaxa, quando a gente medita, esse Deus interior, né, que a gente pode chamar, na tradição a gente chama de Atma, o Deus interior, ele aparece. Então eu, sinceramente, vejo o yoga como um caminho espiritual. Esse é o principal foco do yoga. Todo o resto, Thiago, mas eu ganhei saúde, eu melhorei a minha alimentação, eu melhorei o meu alongamento, eu estou dormindo melhor, eu brinco, isso tudo você levou de bônus. O que a gente busca com o yoga é se autoconhecer como um espírito feliz, livre, saudável, em paz. Todo o resto vem de bônus. Então, é um caminho para um Deus que não precisa ter um nome, uma forma específica. O professor falava muito isso, eu falo muito também nas minhas palestras, se você é um cristão, se você é um católico cristão, ame a Jesus, frequente a sua missa, amém, seja feliz e pratique yoga. O yoga vai te tornar um melhor cristão. Se você é espírita, pratique o espiritismo, vá ao seu centro espírita, mas pratique yoga, você vai ser o melhor espírita. E assim vai, se você é do candomblé, se você é evangélico, se você é ateu, o yoga pode ajudar em qualquer uma das religiões. Mas o yoga é um caminho para dentro, de autoconhecimento, de autoinvestigação, para a gente descobrir esse Deus interior. Então, sem dúvida, esse é o principal papel do yoga, é esse autoconhecimento. E nesse tumulto aí do dia a dia, celular, né? Esse movimento aí todo que da excitofilia, né? Como falava o professor até no filme, ele fala, né, que a gente está vivendo um período de onde a gente está comprando problemas, excitações, euforias, né? E a Hatha Yoga, você entende que ajuda a controlar os pensamentos, e você entende também que o controle do pensamento também te ajuda no caminho para a espiritualidade? Sem dúvida, como a gente estava falando um pouco, né? Quando eu acalmo meus pensamentos através, por exemplo, de um asana, olha que coisa interessante, muita gente associa a asana, que são as posturas, né, ao corpo. Mas mesmo no asana, o nosso foco é um foco na mente. É como eu me sinto, como está o meu pensamento, como está a minha mente naquela postura. Isso as pessoas confundem um pouco. Acham que asana, as posturas, é só para o corpo. De jeito nenhum. Durante o asana, o nosso foco é mental. E aí é o que o Felipe colocou muito bem. Quando eu aprendo a controlar meus pensamentos, a ter uma mente mais tranquila, mais focada, o Deus que está dentro de mim, a felicidade que está dentro de mim, a paz que está dentro de mim, pode aparecer. Por isso é muito comum, no final de toda a aula de Hatha Yoga, né, pelo menos no método Hermógenes, a gente tem um relaxamento longo, né, que a gente chama Shavasana. É muito comum eu escutar dos alunos assim no final da aula: nossa, eu me senti tão em paz, tão feliz nesse relaxamento, não sei porquê, eu só deitei. Porque quando a gente relaxa mesmo a níveis mais profundos a nossa mente, o nosso corpo, a felicidade que nós já somos pode aparecer. Ela pode, né, no meio, imagina assim, né, no meio daquele tumulto todo que é o nosso pensamento, que é a agitação da vida, tem lá a felicidade tentando aparecer. Quando a gente abaixa a poeira, né, a poeira abaixa, aí a gente consegue enxergar essa felicidade. Tem a visão do lago, né? O lago, quando ele está agitado por vento, está com aquelas ondinhas, a gente nunca vai ver o fundo do lago. Quando o lago fica sereno, paradinho, a água, né, a própria areia ali da água, ela baixa, né? Aí você consegue ver o fundo do lago. A nossa mente e nossos pensamentos são assim. Quando a gente está com a mente agitada, bagunçada, barulhenta, eu não consigo ver a felicidade que eu já sou. Quando eu estou praticando yoga, quando eu estou meditando regularmente, diariamente, a minha mente vai serenando, ela vai acalmando. E aí eu consigo ter os momentos de paz, de felicidade. Né? Essa felicidade, porque às vezes a pessoa confunde, né, porque é felicidade, né?
a felicidade como material, né? Conseguir algo, conseguir bens materiais mesmo, né? Com a felicidade verdadeira, né? Que é a introspecção, talvez, é por aí. É isso, assim, essa reflexão. É bem legal essa pergunta, né, essa tua colocação, que assim, também não existe nada de errado em a gente ter prazer quando, por exemplo, a gente sempre sonhou em ter uma casa própria e a gente consegue, através do nosso trabalho, desde que seja honesto, né, isso é uma coisa muito importante, ganhar o seu dinheiro e conquistar a sua casa própria. Poxa, é um momento de felicidade, é um momento de prazer, né? É felicidade também. Mas a grande questão é, se Deus me livre e guarde, você perder essa casa própria, como é que você vai ficar? Ou se você tiver 10 casas próprias, será que a sua felicidade realmente vai aumentar nessa proporção? Essa é a visão da felicidade do yoga, que a gente chama Ananda, que é a felicidade de dentro para fora, né? Independente das circunstâncias do mundo. Ou seja, o yoga, ele te promete uma felicidade, ele te traz uma felicidade que é perene, que é tranquila, que é suave, independente de como o mundo está lá fora. E isso é muito forte. Agora, de novo, você gosta muito de comer determinado prato. Quando você come, você se sente feliz. Agora, você não vai comer 10 pratos para se sentir muito feliz. Não vai adiantar, entendeu? A gente tem esse exemplo até na tradição, né, do doce. Você dá um chocolate, a pessoa gosta. Dá 2, ela gosta. Dá 3, ela começa a enjoar. Dá 4, ela já não quer mais chocolate. A felicidade que o yoga nos traz através da meditação, da prática, da conscientização, é uma felicidade que ela vai crescendo, que ela vai ficando permanente. É diferente. Mas existe também, o problema é que as pessoas, elas querem esse prazer momentâneo, fugaz, o tempo todo, e querem repetir o tempo todo, achando que isso vai trazer a felicidade verdadeira. Essa é a nossa confusão. É tomar o transitório pelo permanente. E aí a gente acaba sofrendo. A felicidade permanente seria essa proporcionada pela Hatha Yoga? Pela Hatha Yoga, pela meditação, pelo autoconhecimento. Você, na verdade, não é nem que a Hatha Yoga vai te dar isso. Ela vai te fazer enxergar que você já é isso, é diferente, né? Você não vai trazer nada de fora para dentro, você vai ver de dentro para fora. Eu já sou essa felicidade. Eu só vou limpar o que eu não sou para que essa felicidade possa aparecer mais forte, né? Uma faxina. É uma faxina, é uma faxina. Uma outra pergunta muito comum, né, que confunde muito. A gente vem falando isso, deixando também bem claro, né, sobre... A gente já vem falando em outros podcasts, né, sobre isso. O quanto o praticante, e até quem nunca praticou, acho que principalmente, fica em dúvida quando vai se matricular numa academia de yoga, né? Se a yoga a Hatha Yoga é uma ginástica assim diferente, né? O cara acha que vai se exercitar, né? Vai fazer uma atividade física. Né? E como é que você pode deixar aí claro aí pro... Então, muitas pessoas ainda procuram yoga com essa confusão, né? Eu vou fazer yoga porque é uma ginástica diferente da Índia e tal. E vem pra yoga, mas procurando um resultado, uma resposta da ginástica. Então, é muito comum a pessoa chegar aqui e falar, eu vim fazer yoga porque eu quero emagrecer. Ou eu vim fazer yoga porque eu quero ficar mais forte. Ou vim fazer yoga porque eu quero ter mais fôlego. Isso pode até acontecer e acontece em muitos casos, mas esse não é o principal objetivo, né? Deixando bem claro que ginástica é maravilhoso, esporte é maravilhoso, cuidar do corpo, da saúde faz bem, né? Sempre. Desde que não seja uma coisa patológica, que acontece hoje em dia também, né? As pessoas que vão para o extremo, né, desse cuidado e às vezes gera até uma confusão mental, mas o esporte de maneira saudável, a ginástica de maneira saudável
é fantástico, mas não é o mesmo propósito do yoga. Então eu falo muito com meus alunos, eu, por exemplo, adoro praticar esportes, né? Olha só, eu pratico polo aquático, eu gosto de surfar, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de correr, eu gosto de andar de bicicleta. O que você me chamar de esporte, eu gosto de fazer, tá? Mas eu separo. O momento é o momento da corrida, o momento do futebol, e o outro momento é o momento da prática de yoga. O que às vezes fica confuso é que existem hoje linhas que são muito vigorosas fisicamente e a pessoa se confunde, ela acha que aquilo ali é uma ginástica. Para mim nesse tipo de linha acaba sendo. Mas eu questiono um pouco até que ponto isso é yoga ou não é yoga, entende? Até que ponto isso é uma yoga tradicional ou não. Faz bem, gente, se faz bem para você, se você está feliz, siga praticando. Eu não quero, assim, falar mal de ninguém. Eu só estou levantando uma questão. O yoga é para lidar, como a gente falou na outra pergunta, com a espiritualidade, com o autoconhecimento, com mudança de hábitos. Se eu vou para uma academia de yoga e só malho, e ali não é falado sobre ética, ali não é falado sobre meditação, ali não é falado sobre espiritualidade, ali não é falado sobre Deus, ali não é falado sobre autoconhecimento, ali não é falado sobre alimentação, será que aquilo ali é yoga? Essa é uma pergunta que eu deixo para... Pode ser outra coisa boa também. Também, pode ser bom, não estou dizendo que é ruim, mas talvez usar o nome de yoga para tudo isso seja uma confusão. Né? É uma confusão que acontece. Que a mídia criou, né? Que a mídia criou. Agora, existem linhas sérias que são um pouco mais vigorosas, tudo bem, mas, de novo, que se fale sobre meditação, que se fale sobre espiritualidade, que se fale sobre autoconhecimento, que se fale sobre as escrituras do yoga. E aí você faz uma yoga um pouco mais forte, tudo bem, mas com isso tudo em volta, é yoga. Agora o problema é quando eu quero, e a gente tem muito essa tendência no Ocidente, a separar. Eu quero só a parte física, eu quero só a postura, eu não quero mais nada. Ah, não fala comigo sobre meditação, eu não consigo meditar. Eu quero só ficar naquela postura, mais nada. Será que é yoga? Não sei, é uma pergunta. Eu acho que muitas vezes é uma confusão que as pessoas estão fazendo. Quando a gente pega yoga, a postura e bota, sei lá, vamos dar um exemplo doido, né? Bota a pessoa, sei lá, fazendo yoga no meio do oceano, numa prancha, ou bota, sei lá, pendurado numa corda, ou bota... Eu não sei, gente, mas é só uma questão. Será que isso tudo é yoga? Bota dentro de uma sauna, bota dentro... Será que isso tudo é yoga? Vamos pensar. O yoga, para mim, é isso, é um estilo de vida. O que existe é uma tendência muito grande cultural, né? Tudo que vem do Oriente, né? A gente tentar colocar em caixa, né? Tentar formatar para o ocidental de alguma forma comprar. Isso é um mercado também, né? Aconteceu isso com a acupuntura, aconteceu isso com as artes, né, quânticas, né? Até talvez eu não tenho esse conhecimento, você pode esclarecer aí para a audiência, né? O Vedanta mesmo, aplicado a todas essas teorias, mente milionária, lei da atração, as projeções quânticas, né? E de alguma forma fica um pouco vago, né? Porque como você vai aplicar, por exemplo, uma cultura, uma arte indiana, uma arte chinesa ou uma arte japonesa, numa cultura tão diferente que é a nossa que é cartesiana, né? Eu vou fazer um exercício aqui, você vai malhar o músculo, né? Você está saudável se você está muito magro, se você, até mesmo na academia, na Hatha Yoga mesmo, na Hatha Yoga um pouco menos, mas nas academias dessas yogas diversificadas, é legal o cara que está de cabeça para baixo, uau, né? E não é por aí, né? Todo mundo pode fazer yoga. Sem dúvida, é o que você falou, a gente perde muito, mas é uma reflexão que eu sempre faço, né? Por que o yoga e essas culturas todas que você citou, quando vem do Oriente para o Ocidente,
se torna mais superficial, né? Porque muitas vezes, infelizmente, é esse superficial que as pessoas estão buscando, né? Aqui no Ocidente a gente tem muito essa cultura do corpo, né? Da sensualidade, de ter um corpo lá saradão, mas a gente não tem a cultura de uma mente saudável, de uma mente em paz, de ser pacífico. A gente tem uma cultura da competição, até certo ponto da agressividade, né? Eu preciso ser agressivo no mercado para vencer, eu preciso ser competitivo, eu preciso ganhar do meu oponente. Então a gente tem muito essa questão, e aí uma cultura, né, por exemplo, do yoga que fala sobre uma mente mais pacífica, uma mente mais amorosa, uma mente mais compassiva, né, parar, respirar, isso é deixado um pouco de lado. E aí a parte do yoga que pode me dar músculo, a parte do yoga que pode me transformar num atleta quase que de circo, né? Fazendo aquelas posturas dificílimas, mas aquilo é bonito. É bonito eu botar no Instagram, é bonito eu botar no Facebook, que eu sei fazer aquela postura dificílima que ninguém consegue, né? Isso dá público. Mas você se modificar verdadeiramente, levar uma vida com mais propósito, né? Com mais saúde, mais tranquila, isso não dá muito ibope, isso não dá muito público, né? A gente tem até uma aluna do Autoperfeição Online, né? Que tinha até um comportamento parecido, né? De fazer uma aula um pouco mais... não que não falasse de espiritualidade, né? Falava também de espiritualidade, mas ela voltou um pouquinho atrás. Ela até fala, mais leveza as minhas aulas. Falou, cara, eu tenho mais efeito com os meus alunos com uma aula mais leve, efeito até espiritual, isso acontece mesmo, né, Thiago? Sem dúvida, o yoga mexe com esse lado espiritual. É difícil, né? A pessoa ficar com posturas muito impactantes, né? Com muita sobrecarga em certas regiões e ainda assim não pensar nessa coisa do reforço muscular, sei lá. Então há uma limitação, né, e até gradação quando se vai dar uma aula para um ou para outro de impacto, né, articular, né? Isso, muitos alunos do Autoperfeição falam isso, que eu vou dar um passo atrás porque eu vou tentar esse método mais simples e com menos impacto corporal, né? Não, com certeza. Isso eu vejo muito até no meio dos professores de yoga, né? Eu tenho muito amigo professor de yoga e eu conheço alguns até, digamos assim, famosos no meio, né? Que entraram para essas linhas mais exigentes, né? Com posturas muito difíceis. E para fazer essas posturas muito difíceis requer um treinamento muito difícil, né? É igual você pegar um atleta olímpico, né? De ginástica olímpica, por exemplo. Quanto tempo o cara treina por dia para ter aquele desempenho com o corpo? Eu conheço muitos professores que estavam nessas linhas mais, digamos, com posturas muito difíceis, muito exigentes durante muito tempo, que dedicavam, sem brincadeira, 4, 5 horas de asanas por dia para poder manter o corpo naquele nível de desempenho, né? E que acabaram às vezes se machucando, que acabaram refletindo que se aquilo não era uma vaidade, e aí voltaram para o Hatha Yoga. Voltaram. Mesmo. Porque muitos deles se machucam, como no esporte de alto impacto, de alto nível, muitos atletas se machucam também, né? Então, dentro do yoga eu vi muita gente machucando o joelho, machucando coluna. Por quê? Porque estavam levando o corpo a um nível de exigência que não é natural, que não é saudável. E eu escutei isso de alguns professores. Pô, Thiago, tinha época que eu praticava 4, 5, 6 horas de asana por dia. E nesse tempo todo, eu não estava meditando, eu não estava ajudando a ninguém, eu não estava me autoconhecendo. Estava mentindo. Então, e aí o cara reflete. Se violento com ele mesmo, né? Primeira violência.
O cara que pratica 6 horas de asana direto é uma violência com o corpo, né? Aí se machucou ou refletiu e falou, não, caramba, eu tenho que voltar a praticar o Hatha Yoga de maneira simples, suave, tranquila, porque ali eu consigo, né, me interiorizar mais, me espiritualizar mais e me desenvolver mais o interior, né? Uma questão também essa vai contra o princípio, né, de uma coisa que é para dar qualidade de vida, né? Uma outra pergunta também é essa, né? Até trouxe aqui uma definição, né, do que é qualidade de vida segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Não vou ler aqui toda porque é um pouquinho longo, mas ela fala que o grande objetivo é desenvolver o máximo potencial do nível de saúde de todos os povos, né? Melhorar, e principalmente, né, melhorar o estado de complemento do bem-estar físico, mental e social dos cidadãos, né? Isso é uma proposta da Organização Mundial de Saúde, né? Então até uma entidade que preza por isso, né? Por essas questões, né, do bem-estar mental, né? O quanto também isso, a Hatha Yoga caminha junto, né? Então a pergunta é essa, se a yoga melhora a qualidade de vida das pessoas. Não, muito legal você trazer esse dado, e tem uma outra definição também de saúde, que ele já fala até qualidade também espiritual. A OMS mudou, né, o conceito de saúde e já se começa a falar mental, físico, emocional e espiritual também. Então você vê como realmente está tendo essa mudança, né? A gente vê nos hospitais hoje em dia o trabalho de meditação, o trabalho até de oração mesmo. A gente vê notícias de faculdade de medicina com matéria sobre espiritualidade, sobre meditação, sobre yoga. Os médicos falando sobre espiritualidade. Tá mudando, isso está mudando, né? Mas muito legal a pergunta, que assim, sem dúvida, eu assim, sou suspeito em falar, mas eu acho que yoga é uma das filosofias que mais pode aumentar diretamente a nossa qualidade de vida. Por quê? Como o professor sempre ensinou, porque vê o ser humano holisticamente. Aí está o ponto. Porque eu não sou só o meu corpo físico, como eu também não sou só minhas emoções, como eu também não sou só meu espírito, como eu também não sou só minha mente. Outras filosofias que tratem só de um desses pontos, né, um exemplo bobo, mas se eu faço só educação física, né, malhação e tal, eu estou cuidando do corpo, muito bom. O outro só faz meditação, só meditação, vai ser bom também, mas e o corpo? Né? O outro faz terapia para cuidar do lado emocional, mas e o corpo, e o espírito, e a mente? Aí o outro só vai à igreja, mas é sedentário. O yoga, ele vai te dar um pouco de tudo. Você vai cuidar do seu corpo físico através dos asanas, da meditação. Você vai cuidar das suas emoções através de pranayamas, meditações, autoconhecimento. Você vai cuidar do seu lado espiritual. Você vai cuidar da sua mente. Então, eu me arrisco a dizer que o estilo de vida que a gente fala, né, o estilo de vida yoga, ele pode realmente mudar diretamente, rapidamente a sua qualidade de vida. Porque ele vai mudar a sua alimentação, ele vai mudar a sua forma de dormir, ele vai mudar a sua forma de pensar, ele vai mudar a sua mente, vai mudar o seu espírito, vai mudar o seu corpo. Então ele vê o ser humano em todas as suas facetas. Então eu não tenho dúvida que o yoga melhora, e se praticado melhora, digamos, até rapidamente a sua qualidade de vida, sem dúvida. E o que é bacana é isso, né? Que atinge públicos de diversa... Porque todo mundo pode, né? Sem dúvida, yoga para todos. O professor Hermógenes falava, né? Você pode comentar também sobre isso, né? E se todo mundo pode mesmo, né? Como pode contribuir tanto para o jovem, né? Quanto na longevidade. Porque essa história da longevidade é algo que é muito falado, né? A longevidade com qualidade de vida, né?
Porque na juventude a gente faz um monte de besteira, né, cara? A realidade é essa. Com certeza. Não, é muita energia para... Não se preocupa. Sabedoria, sei lá o que acontece. É muita potência, né? Botar um motor de Ferrari dentro de um Fusquinha, né? E, cara, não aguenta. Realmente até fica difícil de se desenvolver, né? Ter essa sabedoria. Vou praticar yoga jovem, né? Seria ótimo, né? Poupar um monte de coisa, né? Então, como é que ela contribui, né? Tanto para quem é jovem, quanto para quem quer ter uma qualidade de vida, ter mais longevidade, né? Então, muito boa essa pergunta, porque isso é uma bandeira, né, do método Hermós, do Instituto Hermós, do professor Hermós. Por exemplo, o professor falava muito sobre yoga para a terceira idade, né? Ele chamava até felicidade, né, fazer esse trocadilho. E realmente o yoga é para todos, desde criança até pessoas muito idosas. Por exemplo, tem alunos lá no Instituto com 90 anos praticando, né? Como tem crianças, como tem jovens. Mas como você citou os jovens e as pessoas mais idade, os jovens, você mesmo já deu uma dica muito legal, né? Quando a gente é jovem, a gente tem muita energia, tem muita potência, mas não sabe para onde direcionar. E às vezes o jovem, digamos, o adolescente, né? Direciona às vezes para uma agressividade, ou direciona para um isolamento, ou direciona para um enfrentamento, né? E se esse adolescente, por exemplo, praticasse yoga, se ele aprendesse a se conhecer, talvez ele pudesse lidar melhor com essas situações, que são difíceis mesmo, né? Convenhamos, a vida de um adolescente é diferente, né, gente? Está mudando os hormônios, ele está virando adulto, ele era criança, são desafios, é momento da escola mais difícil, é momento de começar a pensar em vestibular, em pensar em o que vai ser da vida. É muita informação, o corpo muda, começa a namorar. A adolescência é um período complicado na vida de todo mundo, né? E o yoga poderia ajudar muito, assim, né? Agora, eu sempre falo, tem que ser uma coisa que parta também do adolescente, né? Eu escuto muito, assim, alunos meus falam assim, poxa, eu queria tanto que meu filho adolescente fizesse yoga, eu vou trazer ele aqui. Aí, cara, é quase que obrigado, entendeu? Isso não é muito difícil dar certo, né? A gente teria que mostrar para esse adolescente, convencer e ele ver valor e ele... tá muito zen, pai. Tá muito zen, mãe. Sem dúvida, pro adolescente é difícil. Vira uma chacota, né? Isso é zen demais pra mim, né? Não, e eles falam, isso é coisa de velho, né? Isso é coisa de pessoa chata, de pessoa parada, né? Mas, assim, eu, por exemplo, já dei aula em alguns colégios na época de, por exemplo, de vestibular, né? Hoje em dia é Enem, né? Do Enem. Cara, o nível de estresse desses jovens é patológico. Eles não dormem bem, eles não se alimentam bem, eles ficam com medo, E o que acontece? Se prejudicam na própria prova. Dá branco, esquece a matéria que estudou. Então, no outro dia até eu tive com a Monja Coen, ela estava comentando que numa palestra ela perguntou, né? Era uma palestra para adolescentes, quem ali tinha dificuldade para dormir. Ela falou que 90% do público levantou a mão. Jovens que estavam prestando o Enem. Pô, você imagina, prestando o Enem é 16, 17, 18 anos, mais ou menos nessa faixa. Por que esses jovens têm dificuldade para dormir? É o estresse. É o estresse que eles estão passando. De ter que passar, de ter que ter bom desempenho, de ter que estudar, de ter que responder a tudo. Então o yoga seria um instrumento fantástico para essa faixa etária dos jovens, né? Mas tem que ser através do exemplo, através do conhecimento, através da explicação, através de motivar eles, né? Quer ver uma coisa que os jovens gostam muito? Quando você fala... Devagar, né? Tem que ir devagar. Quando você fala assim, poxa, você sabe fulaninha lá, aquela cantora famosa, né? Tem uma época que a Madonna falou muito sobre yoga, né? Aí muitos jovens procuraram yoga. Aí hoje em dia, aqui no Brasil, a Fernanda Lima, ou você vê um ator daqueles lá de Hollywood, o cara todo bonitão, pô, pratica o yoga. Aí os jovens começam a querer participar mais. Naquela, né? O bonitão, saradão. Mas é uma porta para eles. Para eles é um incentivo, né? Se os bonitões, né? Contribuíssem falando. Poxa, ótimo. E aí
pegando já agora mais, quando a gente fica já, né, adulto, já mais maduro, partindo para o que o professor até brincava, né? Na época do professor, ele falava muito terceira idade, né? Agora a gente fala quase quarta idade, né? Porque as pessoas antigamente, 70, 80 anos, 60 anos, eu lembro minha avó com 60 anos, eu achava que ela era uma velha. Uma velhinha, né? Coitadinha. Pô, hoje em dia, os nossos pais com 60 anos, né? Quem tem, minha mãe já tá com 70, mas quem tem pais de 60 anos, pô, o cara tá jogando bola, tá viajando o mundo, tá na flor da idade, 60 anos. Agora as pessoas estão chegando a 70, 80 com qualidade de vida, 90, aí começa, né? Aí o professor dava uma dica muito legal, não adianta eu esperar chegar a 90 anos para praticar yoga. Se eu tiver 90 anos e praticar yoga, vai me ajudar muito. Mas se eu começar a praticar com 60, eu vou chegar com 90 com uma outra qualidade de vida. Então, se eu tenho 60, se eu tenho 70 e começar hoje, os meus 80, os meus 90 vão ser muito melhores. Agora, quem já tem 80 e 90, se começar, também vai ter benefício. Mas o interessante é essa visão. Poxa, eu tenho 41. Eu já começo a pensar de que, né, fisiologicamente, eu já passei lá pelo meu ápice e já estou começando a descer devagarinho, mas já estou começando a descer essa ladeira, né? No corpo físico, né? A ciência mostra isso, né? A gente tem o nosso ápice lá de energia e começa... Se eu, nessa idade, eu continuar praticando, né, lá dos meus 30, 40, até chegar a 90, muito provavelmente... A minha, né, quando eu tiver mais idoso mesmo, eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor. Vai ser aquele barranco, né? Vai ser mais uma ladeirinha mais... Vai ser um passeio, né? Uma escadinha mais suave. Isso que... Então, gente, para reforçar, né? A gente está chegando aqui ao final do nosso podcast. Yoga é para todos. Yoga não é ginástica. Yoga fala sobre espiritualidade, yoga fala sobre qualidade de vida, yoga fala sobre mudança no nosso estilo de vida. Yoga deixa a gente mais feliz, porque assim, se a gente encontra essa espiritualidade, essa paz, essa felicidade, basicamente a gente fica mais feliz. Só isso já valeria a pena. Então, vamos praticar, vamos ser mais felizes, buscar ajudar as pessoas também. Vamos. Valeu, Felipe. Namastê.